para condenar ambos os investigados pela prática das condutas vedadas, aplicando ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, multa no valor de R$ 425.640 e ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, multa no valor de R$ 212.820. Fala, seus mal diagramados! 2 semanas depois, ficou fácil entender por que bolsonaristas não gostam mais de bis. É porque o presidente deles foi o único até hoje a não conseguir fazer um bis no mandato, mas fez um bis se tornando 2 vezes inelegível. O TSE condenou na última terça-feira, 31 de outubro, o ex-presidente por abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação e conduta vetada a autoridades nas eleições. Para os ministros do tribunal, houve uso eleitoral indevido do evento em comemoração ao bicentenário da independência, aquela pataquada em que Nise Yamaguchi propôs trazer ao Brasil o coração de Dom Pedro, que circulou o país em uma conserva, parecendo um fiambre imperial. Ou seja, a festa do bicentenário era a festa, abre aspas, das pessoas de bem. Há um trecho aqui, é a festa da independência contra o comunismo, contra o socialismo, contra a praga petista, contra a praga vermelha, contra o aborto, contra a legalização das drogas, contra a ideologia de gênero e contra tudo aquilo que aterroriza as nossas famílias. Fala do então candidato Carlos Jordi convocando para isso. Para coroar essa bizarrice, só faltou a médica propor que o coração fosse anexado ao túmulo do monarca para a realização de um ritual de necromancia com o intuito de transmitir os poderes daqueles restos mortais ao incapacitado do Jair. Infelizmente, não chegaram a tanto. Pelo menos em público não. Mas essa turnê com o coração rodando o país dentro de um pote de palmito Jussara amaldiçoou toda a campanha e a carreira política dos envolvidos, que perderam para o Nine e agora sofrem consequências nos tribunais. Para Bolsonaro, especificamente, a decisão só se sobrepõe ao julgamento de inelegibilidade anterior e agora dificilmente ele conseguirá retornar à vida pública antes de ir encontrar o Olavo com as tripas entupidas por um camarão 7 barbas com catupiry. Quem realmente sentiu o baque foi o seu então vice-presidente Braga Neto, que também foi punido na decisão e agora está fora da política por pelo menos 8 anos, tempo suficiente para esse aí ir de arrasta para cima ou ser completamente esquecido. Mas você está desejando um mal? Sim, se essa era a dúvida que alguém ainda tinha, né? Mas como minhas palavras não têm poder para tanto, prefiro ficar só na base das chacotas, tipo o Xandão, que fez questão de reforçar o quão ridículo era o terno do velho da van no dia em que eles comemoravam o bicentenário da independência. O presidente simplesmente afastando o presidente de Portugal e chamando o seu cabo eleitoral vestido com a sua tradicional vestimenta verde periquito. Braga Neto pretendia disputar a prefeitura do Rio de Janeiro em 2024 e despontava como um dos favoritos, já que entre os piores tipos de pessoas para assumir a cidade, o carioca já tinha eleito quase todos, de pastor evangélico a boêmio malandrinho, passando por pai do Rodrigo Maia e filhote da ditadura. Para aproveitar o momento histórico, não poderia deixar de experimentar um milico no comando da capital, mas agora terá que esperar um pouco mais para cometer esse equívoco. Não que o Rio tenha lá muita opção, além de reeleger o Eduardo Paes com muito pesar. Pela direita bolsonarista as coisas são piores, e estão no páreo nomes como Romário, Ottoni de Paula e Flávio Bolsonaro. Eu não moro aí, porém já estou tristíssimo com um cenário que se aproxima para os nossos vizinhos estaduais, porém ansioso com os debates. A questão é que Braga Neto é milico e existem pelo menos 2 jornalistas da grande imprensa que, quando ocorre algo do tipo,
correm para produzir uma matéria com fonte em off, na qual um general sigiloso dirá que a decisão aumentou o mal-estar entre a corte e as Forças Armadas. Desta vez, Thaís Oyama não conseguiu ser tão eficiente e coube a Malu Gaspar o papel de ascom do Exército, com uma matéria que segue exatamente essa linha. Para uma reação como essa dos milicos, só há uma resposta plausível: f***se, meu irmão, tá com mal-estar, toma um engove e vai pro... Mas falando sério, a imprensa não pode e nem deve respaldar as Forças Armadas como quarto poder ou poder moderador. É uma não notícia informar o que as Forças Armadas pensam sobre decisão do TSE, porque em tese eles são ou deveriam estar subordinados aos outros poderes, e jamais o contrário. Malu Gaspar e Thaís Oyama, apesar do talento que já demonstraram ter em algumas ocasiões, estão erradas ao dar respaldo a aspirações golpistas de generais de 7 estrelas que ficam atrás da mesa com o cu na mão e ameaçando a nossa democracia pelo Zap Zap. Inclusive, urge a necessidade de não se permitir a candidatura de militares e policiais da ativa. Querem se candidatar? Deixem a farda e façam uma quarentena por um período razoável, que para mim seria entre 24 e 32 anos. Com a saída de Braga Neto do páreo, Valdemar da Costa Neto pretende apostar no paulista Alexandre Ramagem para a Prefeitura do Rio. Não vou dizer que é o nosso revide pela eleição do Tarcísio, porque quem começou com isso foi o próprio Rio, elegendo primeiro o paulista de Jundiaí, o Wilson Witzel, e repetindo a dose com o paulista de Santos, Cláudio Castro, Mochilinha. A questão é que o ex-delegado da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, pode também ficar impedido de disputar a Prefeitura do Rio. O ex-chefe da ABIN será investigado pela criação de uma ABIN paralela, que nada mais era que uma tentativa de ressuscitar o SNI da ditadura, instituição focada em espionagem e acobertamento de corrupção na ditadura. Ramagem pode ter comandado algo parecido para espionar, sem autorização judicial, jornalistas, integrantes do judiciário e adversários do mito entre 2019 e 2021. Assim, o atual deputado federal entra na mira das investigações das milícias digitais, onde se apura a existência de uma organização criminosa com o propósito de dar um golpe de Estado no Brasil. Ao todo, foram 33 mil grampos com software espião. Tudo isso, obviamente, não enterra o bolsonarismo, mas enfraquece, principalmente por ser um atestado de fracasso do grupo que aparelhou o Estado como quis, criou inúmeros mecanismos golpistas e ainda assim, no fim de tudo, foi derrotado. E dá para ver o desespero principalmente nos posts do Carluxo. Tá certo que eu não entendi nada do que ele queria dizer, porém quanto mais indecifrável, maior a chance do vereador federal estar digitando totalmente alucinado do outro lado da tela. Tirem suas próprias conclusões com as palavras a seguir. Sinceramente, não sei o que é pior, isso ou aquelas porcarias que se acham os tais, apontando o dedo como se fossem as pessoas mais fodonas do mundo para um cara que deu a vida alinhado com poucos para tentar melhorar a vida dos mesmos que se colocam numa situação de superioridade, mais inertes, bostejando aos 4 cantos como se fossem a última bolacha do pacote, gritando aos 4 cantos na internet. Ai, falta de aviso não foi. Conans da sabedoria e da masculinidade, sejam homens de verdade e não as frangas que sempre foram covardes. E é recomendar que o 02 voltasse ao Mobral para uma alfabetização plena, mas eu prefiro que ele continue assim, gerando muito humor involuntário com essa mente fértil e insana. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo por aqui. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no TikTok, no Twitter, no Instagram. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer os nossos novos modelos de camiseta no site da El Cabritão e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que achavam que o Braga Neto era uma boa ideia para a Prefeitura do Rio em 2024, só temos uma coisa para te falar: não passarão.